Vamos lá, pessoal. Como é que funciona o terminal dólar aqui? Vou dar só uma passada rápida. Aqui a gente tem a tela principal, a gente tem a tela de fluxo e a tela de panorama. Na tela principal a gente tem um resumo do fluxo aqui. Então a gente tem tudo que tem no fluxo atual nessa tela e a primeira linha do fluxo de 5 minutos aqui, certo? Temos também o gráfico que a gente tem aqui. Então a gente tem 80% da tela de fluxo na principal e na parte aqui de status, né, que seria um resumo do panorama, aí sim a gente tem bem resumido, a gente tem aqui uma parte do panorama que, na verdade, a gente está puxando o dólar e a Pitax e trazendo para cá. Tá? E aí a parte de macro e volatilidade fica fora aqui, beleza? E aí como é que funciona aqui? Só para vocês entenderem. Basicamente, a gente tem uma grade de volatilidade que vai medir, né, como o nome já diz, a volatilidade para o dólar. Então a gente considera aqui o VIX, ouro, o próprio dólar e o cobre, pra gente, e aí a gente tem os pesos, né, de quanto que cada um pesa para a gente medir a volatilidade. Em cima dessa porcentagem, que vocês não precisam saber exatamente qual ponto, ele vai retornar se a volatilidade está baixa, média ou alta para o ativo, certo? Aqui a gente tem o macro, um resumo do macro, que essa porcentagem não é a porcentagem que o dólar deveria estar, tá bom? É uma porcentagem da cesta de ativos aqui, que impacta no dólar. E aí a gente tem neutro, compra, compra forte, venda, venda forte. E aí a gente está com neutro aqui, beleza? A gente tem a Pitax, que vai pegar as prévias da Pitax e vai trazer um viés para a gente aqui. A gente vai vendo durante o dia também, mas é bom acompanhar para a gente saber a variação da Pitax, tá? Ver se ela está variando muito e pode dar algum sinal para a gente. E a gente tem uma cesta dólar aqui, que vem aqui com dólar comercial, dólar turismo, dólar Pitax e o próximo contrato de dólar também. Tá? Beleza, esse é o resumo aqui. E aí isso aqui também dá um parâmetro para a gente, certo? E beleza, então voltando aqui para a tela de fluxo, para a tela principal, perdão, eu peguei os dois primeiros ali que são dólar Pitax, coloquei aqui e a gente tem um resumo final, vamos colocar assim. Basicamente, o dólar estaria girando no 0 a 0 ali mais ou menos, tá? Então, qual que é o foco pro momento? Aguardar e não fazer nada, tá? Então, ele já te dá esse viés aqui, beleza? E aí vai de cada um seguir ou não isso aqui, beleza? Mas o ponto forte do terminal, o ponto mais importante é a questão do fluxo, certo? Que é o que eu sempre bati na tecla que funciona e que faz as operações ficarem mais limpas e melhores de serem feitas, beleza? Então, no fluxo, a gente não tem muito segredo. A gente vai ter o fluxo em si, qual é a posição do gringo, por exemplo. Agora está 210 milhões vendido. Pessoa física também está vendido 205 milhões agora, certo? E aí a gente tem dentro do fluxo o que é agressão e o que é passivo. Vamos lá, o que é agressão? Agressão é isso aqui, ó. Vim aqui, compra mercado. Pau, comprei mercado, eu agredi o mercado. Passivo é posicionar a ordem. Então, vim aqui, ó, posicionei uma ordem aqui, por exemplo. Beleza, eu estou posicionado e o mercado foi nessa ordem e executou. Então, é passivo. Então isso aqui é importante porque eu quero saber dentro do fluxo quanto é agressão e quanto é passivo. Porque a agressão ela me diz que o movimento ele é mais intencional. Então se eu tenho um mercado mais direcional de rompimento, então vamos supor que esse dólar ele sai daqui agora, desce, rompe a mínima e vem, e essa posição sai de 192 aqui, que ele está vendido, e vai para 1 bi vendido aqui com agressão em 1 bi meio. Então eu sei que é um movimento muito intencional, os caras eles fizeram força para esse movimento acontecer. Agora, se ele faz esse mesmo movimento, caindo aqui, aumentando a posição de venda, só que no passivo, eu sei que não é um movimento muito intencional, eles não estão com tanto tesão no movimento assim, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente, isso me dá um viés de como está a relação de fluxo para, de fato, o que eles querem, se é agressão ou se é passivo. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho o resultado disso. Então, por exemplo, dentro das características de fluxo atuais, a gente não tem nada muito definido. Tanto que eu tenho aqui neutro e neutro, certo? Só que dentro dessa posição, eu tenho 400 milhões de agressão e 120 de passivo comprado que me dá esse resultado aqui. Beleza? Dito isso, dentro dessas características, eu tenho uma característica de rompimento, porque eu tenho muito mais agressão, inclusive, do que o saldo de fluxo. Então, dentro disso, eles teriam um movimento mais intencional de venda. Mas isso aqui, eu, particularmente, eu desconsidero se eu não tenho um fluxo acima de 500 milhões vendido, por exemplo. É claro, isso me dá um viés de o que eles estão fazendo. Então, para eu comprar o dólar, se torna um pouco mais difícil, porque eu sei que eles estão agredindo na venda. Tá? Então, ir contra a agressão é um pouco complicado. Agora, se eu tenho 300 milhões vendidos de fluxo, 150 é agressão, 150 passivo, esse rompimento aqui vira neutro. Então é aquele meio do caminho, não está nem tão intencional, nem não está, está numa indecisão. Então aí tudo bem, comprar, enfim. Tá?
Então, basicamente, essa é a relação que a gente tem com agressão. Por exemplo, aqui, ó, você vê que está como montagem, certo? Então, eu tenho rompimento, montagem ou neutro. O que é montagem? É quando o passivo é que está mandando no fluxo. Então, aqui eu tenho 50 milhões de fluxo, onde 82 é passivo e 33 comprado seria agressão. Então, nesse caso, inclusive deu um bug aqui, ó, agora. Ou eles realmente aumentaram muito a posição. De fato, eles aumentaram muito a posição. Agora, alguém do nada deu uma porrada aqui na venda e agrediu o mercado. Então, aqui já vira rompimento de novo. Por quê? A maior parte da posição ela é de agressão, tá? Então, enfim, quando eu tenho um passivo, isso vira montagem, vira aquele negócio que os caras vão montando preço, vão montando posição. Só que é aquilo também, né? A gente estava falando antes, né, de pouca coisa, de posições mais tímidas. E aqui, infelizmente, eu perdi a venda. Eu ia fazer a venda no vídeo aqui com vocês, porque eu já ia chegar lá, né? Que tem as setas aqui no gráfico. Mas enfim. Então aqui, ó, por exemplo, aqui já passou de 500 milhões, já virou venda. Olha o quanto é agressão. Então ir contra essa posição, comprar o dólar hoje é bem complexo, tá? Porque, pelo menos, hoje não, mas pelo menos por enquanto é complexo porque a gente tem uma agressão muito forte e agora a gente tem uma posição muito bem definida de venda, tá? Então, basicamente, como é que eu enxergo isso? Passou de 500 milhões, a gente já tem um direcional maior aqui no fluxo, tá? Fluxo, passou de 500 milhões, já tem um direcional maior. Se a PF aqui, né, pessoas físicas, estiverem na contraparte, o que é estar na contraparte? Estou com 650 milhões vendido, o PF está lá com 400 comprado, isso me dá mais confiança ainda para fazer esse trade de venda, porque eu tenho contraparte, eu tenho pessoa física me dando liquidez. Porque no mercado é assim, se eu quero vender, alguém tem que comprar. Então, se pessoa física está me dando a contraparte, me dá mais confiança. Então, na linha de fluxo é isso. Na linha de agressão, já expliquei para vocês, e passivo também. Aqui no PF, eu particularmente não olho muito agressão e passivo, eu ignoro basicamente. O que me interessa é basicamente o fluxo gringo, como eles estão desenvolvendo essa posição. Tá? Então, dentro das janelas de fluxo é isso. E aí a gente tem o gráfico de evolução, certo? O gráfico de evolução, você percebe que a gente tem o eixo Y da esquerda e o eixo Y da direita, onde aqui eu tenho os valores em milhões e bilhões, e aqui eu tenho os valores na casa dos 1000, tá? Que é o valor de abertura aqui e o valor de fluxo aqui desse lado. Então, para esse gráfico ele funcionar, porque como é que eu vou pegar um valor por exemplo, aqui, ó, no 9,15 eu tinha preço do dólar em 5,300 e o fluxo em 129 milhões negativo. Como é que eu faço para essas linhas elas se encontrarem, sendo que são valores tão diferentes? Um é 5.300, o outro é 129 milhões negativo. Se a gente fosse plotar essas linhas na mesma escala, um estaria lá no início, 5 mil, e o outro estaria absurdamente longe, 129 milhões. A gente faz uma normalização de dados, tá? Você não precisa saber a técnica disso, mas basicamente a gente faz essa normalização de dados para que eles se encontrem de forma que fique adequado e coerente, tá? Então foi feita essa normalização de dados nesse gráfico de evolução para a gente conseguir acompanhar numa escala única o que o preço e fluxo está fazendo aqui, tá? Então você percebe que 9 horas começa no 0 a 0 e aí vai passando e vai plotando a cada 15 minutos. Então a gente pode ver que o fluxo ele quase não se movimentou. Ele estava bem baixo, enquanto o preço saiu de 300, 5.300 para 296, depois 9,7, depois foi lá no 9,4, e aí subiu para 303 de novo. Enquanto isso o fluxo foi se movimentando. E aí aqui aconteceu que de 10 para 10,15 eu tinha 100 milhões vendido e o preço no 5.294. Passados 15 minutos, eu tinha 300 milhões vendido, então aumentei 200 milhões na venda, só que o preço pulou quase 10 pontos acima. Então, automaticamente, você vê que tem uma bolinha vermelha ali, que é a divergência de venda, certo? Então, isso também é um cálculo que tem dentro desse gráfico. Ele mede a divergência. Como existe essa normalização, dá para a gente saber quando que está esticado demais o preço em relação ao fluxo. Então, o preço se esticou, 9,15 em relação ao fluxo. Ativou uma seta de venda. Então aqui é uma indicação para você de que existe um gap entre o preço e o fluxo, tem algo que está fora de rota. Não significa que eu vou chegar clicando aqui e vendendo ou comprando, tá? Isso aí eu não preciso nem falar. Se eu for fazer isso cegamente, a gente faz um robô e deixa o pau quebrar. Então é para a gente fazer o quê? Pô, deu uma seta, deixa eu ver se faz sentido isso aqui dentro do mercado. Fez sentido? Vou entrar nessa posição. Então ele te dá uns indicativos. Então isso aqui nada mais é, o terminal nada mais é do que um indicador para o seu operar dólar. Ele vai te passar dados e em cima desses dados você vai tomar a sua decisão, tá? Então aqui você pode, inclusive, a gente tem os históricos aqui, né? Ah tá, detalhe. Dentro dessa seta, a gente consegue mudar essa sensibilidade, tá? É o controle do desvio padrão de separação, beleza? Então, eu já testei todos aqui, eu posso variar entre vários. Eu coloquei como padrão 2.0 de sensibilidade, tá? Se eu coloco 1.0, por exemplo, já tinha me dado duas compras aqui. Se eu coloco 3, esse ainda seria. Então, esse sinal está muito forte. Deixa eu dar um outro exemplo.
Ó, por exemplo, aqui eu tive uma compra no 3 aqui. Se eu coloco 2, já aparece mais coisa. Se eu coloco 1, aparece muito mais coisa. Então, enfim, tem outros dias aqui. Você pode pegar, inclusive, vendo isso. Ó, aqui está no 2. Então, a gente deu uma venda aqui, depois compra. Vou colocar no 1, muita coisa. No 3 não apareceu nada nesse dia. Então, não teve muita divergência, tá? Então, enfim, dá para você ir estudando isso também, porque tem esse replay, entre aspas, né? Você consegue ver o que aconteceu nos dias passados e fazer aí um estudo em cima disso para ver o que funciona ou não, se funciona para você ou não, tá? Então, basicamente, existe isso. Uma nova funcionalidade que eu quero implementar é de fechar essa operação, porque hoje esse gráfico ele dá o sinal, mas ele não fecha, né? Então, você entra ou não. Ó, aqui, inclusive, já deu 10h30, né, que eu estou gravando aqui, vocês estão vendo. E ele já deu outra seta. Então, por quê? A gente aumentou mais o fluxo e essa divergência aumentou mais. Então, ele está dando essa condição de venda para a gente, tá? Agora só, para o final do vídeo, dar um briefing de como eu opero normalmente, analisando o fluxo bastante, analisando o gráfico, essas divergências, tá? E eu fico muito de olho nas correlações que eu ainda vou botar aqui no terminal, mas por enquanto não tem. Correlações padrão com bolsas, por exemplo, como as bolsas estão se desenvolvendo, para eu saber até aonde o dólar pode ou não buscar, porque inevitavelmente a gente tem essa correlação. Por exemplo, se eu tenho bolsa subindo 0,2, 0,3, eu tenho o índice aqui, ó, subindo nessa faixa 0,2, 0,3, não tem como o dólar ficar muito fora do inverso disso. Então, se eu tenho o índice subindo 0,2, 0,15 agora, por exemplo, o dólar está lá caindo 0,20. É mais ou menos essa relação, a gente já sabe disso, milenar no mercado, tá? Então, além de tudo isso aqui, eu sempre estou de olho nisso para entender. Por exemplo, aqui eu apregoei ordem embaixo desse fundo aqui, comprando, tá? Contra a posição do dólar, que na hora que era 100 milhões era pouca coisa. Mas por que eu estava comprando aqui? Porque basicamente o índice estava caindo 0,40 e o dólar estava no 0 a 0. Então existe esse reajuste. Então eu trabalho muito com essa questão de saber em que patamar o dólar está e saber que assim, basicamente eu sei que ele não vai desenvolver mais do que 0,2, 0,3 distância do índice. Então se eu tenho índice no 0 a 0, o dólar não vai ir acima do 0,30, 0,25 e não vai abaixo do menos 0,30, menos 0,25, tá? Então, isso aí é uma coisa assim, básica de mercado, mas que funciona, porque o mercado é isso. Tá? Então, além disso, eu olho bolsas índice, bolsas no mundo afora para entender essa relação de quanto de expansão eu posso ter no dólar hoje. Tá? Basicamente, falando aqui, claro, com vocês, volatilidade. Então aqui a gente já vê que a volatilidade ela é baixa para o dia de hoje. Se a volatilidade é baixa e eu tenho o dólar buscando fundo aqui, e aqui ele estava, nesse momento, caindo 0,40, né? Eu deixo o fechamento que a gente calcula, ele estava caindo 0,40. Eu tenho vol baixa, eu tenho um índice, também estava caindo nesse momento. Não existe um mundo onde o dólar vai furar esse fundo aqui. Então eu apregoei várias ordens aqui, ó, porque se ele passa aqui rapidinho, a chance dele voltar é muito grande. Então esse final de vídeo só para dar um briefing para vocês de como eu tenho operado desde que eu estou com o terminal, e não tem nada de super complexo. E é um dos momentos que eu tenho operado mais pesado, não sei se estão acompanhando aí, mas enfim, boletei esses dias 600 contratos de dólar, então é muita coisa, é uma mão muito pesada, mas porque é uma coisa que funciona, é simples, funciona e é o mercado, tá? Talvez seja simples porque isso aqui já está pronto, né? Questão de fluxo, agressão, passivo, normalização de dados. Então, é claro, na verdade é complexo, só que o indicador ele facilita isso pra gente, tá? Então, basicamente esse briefing aí que eu queria passar para vocês para dar um norte aí de como operar com o terminal.